Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Tempo de Avivamento. Estamos lendo o livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tinney, Minha Alma Te Busca Incansavelmente. Capítulo 2, primeira parte. Não há pão na casa do pão, migalhas no chão e prateleiras vazias. A presença de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. Estamos com padarias abertas, mas sem pão. Além disso, não estamos realmente interessados em fazer pão. Apenas gostamos do bate-papo ao redor dos fornos frios e prateleiras vazias. Na verdade, fico imaginando, será que ao menos sabemos se o Senhor está aqui ou não? E se está, o que Ele está fazendo? Onde Ele está indo? Ou será que estamos preocupados demais em varrer as migalhas imaginárias das padarias sem pão? Será que sabemos pelo menos quando Ele está na cidade? No dia em que Jesus realizou o que chamamos de entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, seu trajeto através da cidade provavelmente o fez passar próximo da porta do templo de Herodes. Acredito que o que deixou os fariseus indignados na passagem registrada em João 12 foi a perturbação de seu culto religioso dentro do templo. Posso ouvi-los reclamando: o que está acontecendo? Vocês estão perturbando o sumo sacerdote, não sabem o que estamos fazendo? Estamos tendo um importante culto de oração aqui dentro. Sabe por que estamos orando? Estamos orando pela vinda do Messias e vocês têm a audácia de fazer este desfile barulhento e nos perturbar? E quem é o responsável por todo esse tumulto? Está vendo aquele moço montado num jumentinho? Eles perderam a hora da visitação. O Messias já estava na cidade e eles não sabiam. O Messias passou em sua porta enquanto eles estavam lá dentro orando para que o Messias viesse. O problema era que ele não veio da forma como eles esperavam. Eles não o reconheceram. Se Jesus estivesse em um cavalo branco ou em uma carruagem real, com soldados à sua frente, os fariseus e os sacerdotes teriam dito: deve ser ele. Infelizmente, eles estavam mais interessados em ver o Messias derrubar o jugo do Império Romano do que o jugo espiritual do pecado que transformara em uma praga entre o povo. Deus está pronto para se manifestar, mesmo que precise se desviar de nossas igrejas para manifestar-se, quem sabe, em bares. Seríamos sábios em lembrar que Ele já fez isso uma vez, ao se desviar da elite religiosa para jantar com os pobres, com os profanos e com as prostitutas. A Igreja do Ocidente e a Igreja Americana em particular têm exportado seus programas sobre Deus para o mundo inteiro, mas é hora de aprender que tais programas não significam avanço espiritual. O que precisamos é da presença de Deus. Precisamos tê-la, não importa como, de onde venha ou e quanto isso nos custe. O que precisamos saber é que o Senhor quer vir, mas não do meu jeito, ou do nosso jeito, ou do seu jeito, mas do jeito dele. Até que ele venha, a ausência de maravilhas vai assombrar a igreja. Podemos estar aqui dentro orando para que o Senhor venha enquanto ele já está lá fora. Pior que isso, os que estão aqui o perdem enquanto os que estão lá fora podem estar marchando com ele. O pão é escasso em tempos de fome. No livro de Ruth, de 1 a 6, temos uma passagem que nos diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. Eles vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos.
Morreram ambos, Malom e Quilion, ficando apenas a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Há uma razão para que as pessoas deixem a casa do pão. Noemi, seu marido e seus 2 filhos saíram de casa e foram para Moabe porque havia fome em Belém. O significado literal do nome hebraico Belém é casa do pão. A razão pela qual eles deixaram a casa do pão era que não havia mais pão na casa. É uma constatação muito simples. Por que as pessoas deixam as igrejas? Porque não há pão. O pão era parte das práticas do templo, era a prova da presença do Senhor, o pão da proposição, o pão da presença. O pão era o que historicamente indicava a presença de Deus, e no Antigo Testamento, o pão da proposição, ele estava no santo lugar, era chamado o pão da presença, Números 4, 7. A melhor tradução para pão da proposição seria pão da manifestação, ou pão da revelação. Era o símbolo celestial do próprio Deus. Noemi e sua família têm alguma coisa em comum com as pessoas que deixam ou evitam as nossas igrejas hoje. Eles deixaram o lugar onde estavam e procuraram outro onde pudessem encontrar pão. Posso dizer-lhe por que as pessoas estão se dirigindo aos bares, clubes e aos médiums caríssimos. Estão tentando se arranjar e sobreviver porque a igreja as tem frustrado. Elas procuraram seus pais e amigos e comunicaram que o armário espiritual está vazio. Não há nada na despensa, nada além de prateleiras vazias, gavetas cheias de receitas para pão, fornos frios e empoeirados. Temos falsamente anunciado que há pão em nossa casa, mas quando vem a fome, tudo o que fazemos é sair em busca de poucas migalhas dos avivamentos passados. Falamos sobre o que Deus fez e onde Ele esteve, mas podemos dizer muito pouco sobre o que Ele está fazendo entre nós agora, e a culpa não é de Deus, é nossa. Temos somente os vestígios do que já se foi, um resíduo da glória em extinção, e infelizmente conservamos o véu do sigilo sobre este fato. Da mesma forma que Moisés manteve o véu sobre sua face depois que o brilho da glória se extinguiu, camuflamos nosso vazio, assim como fazia o clero nos dias de Jesus, mantendo o véu no lugar tradicional, mesmo não estando mais a arca da aliança por detrás dele. Deus também precisa rasgar o véu de nossa carne para revelar o nosso vazio interior. É uma questão de orgulho. Apontamos orgulhosamente para onde Deus esteve, preservando a tradição do templo, ao mesmo tempo em que negamos a irrefutável e manifesta glória do Filho de Deus. Os religiosos do tempo de Jesus não queriam que o povo percebesse que não havia glória atrás de seu véu. A presença de Jesus representava problemas. Os religiosos pragmáticos se acham no dever de preservar o local onde Deus esteve, ainda que isto implique a sua privação do local onde de fato Deus está. O homem que tem uma experiência nunca ficará à mercê daquilo que só tem argumentos. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, João 9,25. Se pudermos conduzir as pessoas à presença manifesta de Deus, todos os aparentes edifícios teológicos construídos de papelão vão se desmoronar, porque as pessoas dificilmente curvam suas cabeças quando vêm nossas reuniões e lugares de adoração. Para onde foi o temor de Deus? Clamamos como o evangelista avivalista A.W. Tozer. As pessoas não sentem a presença de Deus em nossas reuniões porque ela não está lá em um nível suficiente para estimular os nossos sensores espirituais. E isso, por sua vez, cria outro problema. Quando as pessoas captam um pouco de Deus misturado com muito daquilo que não é Deus, acabam se tornando resistentes ao que é verdadeiro. Então,
quando dizemos, Deus está realmente aqui? Elas dizem, não, eu estive aí, até comprei uma camiseta e não o encontrei. Realmente não funcionou para mim. O problema é que Deus estava lá, mas não havia o suficiente dele. Não havia a experiência da estrada de Damasco, não havia o sentimento inegável e irresistível de sua presença. As pessoas têm vindo à casa do pão frequentemente apenas para descobrir que aqui existe muito de homens e pouco de Deus. O Todo-Poderoso quer restaurar a sensibilidade de sua magnífica presença em nossas vidas e em nossas igrejas cada vez mais. Falamos sobre a glória de Deus cobrindo a terra, mas como ela vai fluir pelas ruas de nossas cidades, se não pode nem mesmo fluir pelos corredores de nossas igrejas? É preciso começar por algum lugar, e não será pelo lado de fora, é preciso começar aqui dentro, no templo, como Ezequiel escreveu. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Ezequiel 47:1. Se a glória de Deus não pôde fluir pelos corredores do templo por causa da manipulação humana, Deus terá que voltar, e se voltar para outro lugar, assim como fez no dia em que Jesus passou pela casa do pão, que era o templo de Jerusalém. Se não há pão na casa do pão, eu não culpo os famintos por não irem até lá. Eu mesmo não iria, mas há um rumor que chega até Moabe. E ficamos por aqui, queridos. A parte 1 amanhã, a parte 2. Que isso venha nos despertar fome de Deus, mais desejo pela presença dele, presença manifesta. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém.